Bom dia a todos, boa tarde, good morning, Mr. Shelfet. Oi? Hoje é um prazer, a gente vai ter mais um Papo à Mesa. Papo à Mesa é uma iniciativa da Veraquis, uma instituição francesa que trabalha com a mediação das ciências dos alimentos e alimentação. E o Papo à Mesa é mais uma alternativa para mostrar o quão complexa é o setor agroalimentar e tudo que é relacionado à produção, transformação, consumo, hábito alimentar. E por meio, e aqui pelo Papo à Mesa, para a gente mostrar essa complexidade e vários pontos de vista, a gente usa como base um livro que pode ser técnico ou não, uma obra de arte, teatro, música, filme, o que for para abordar o tema dos alimentos e da alimentação. Hoje, então, a gente vai falar a Cíntia Ditfield, você me corrige? Cíntia, engenheira química, professora da FESEA, Universidade de São Paulo, ali em Pirassununga, depois se apresenta melhor. E a Fernanda Martins, que é bióloga, mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo, nutricionista, especialista em marketing de alimentos e que vão apresentar o livro In Defense of Processed Food, do professor Robert Scheltfeld, que está aqui com a gente e que é um grande prazer tê-lo aqui para honrar essa apresentação. Hoje é um dia, assim, especial, não só por essa presença, mas também porque a gente vai abordar um tema polêmico e antes de, como isso fica gravado, eu gostaria de deixar claro e pedir que as pessoas que assistirem, por favor, não cortem, não descontextualize, assistam do começo ao fim para a gente evitar mais polêmicas, evitar as desinformações e as fake news sobre, ou às vezes até, né, de difamações é, deslocadas, né? Então, eu queria deixar isso bem claro, porque é um tema delicado, um tema polêmico que a gente sabe. Então, eu gostaria que vocês que vão assistir, que principalmente que vão assistir gravados, assistam do começo ao fim para não descontextualizar e para saber o que foi feito, falado do começo ao fim. Outra coisa que eu gostaria de falar, está tudo bem claro, vai estar claro no nosso vídeo, já está no nosso site, toda a biografia, toda o CV dos apresentadores aqui, do autor do livro. Então, também peço que vocês leiam tudo isso, porque realmente está tudo transparente. Então, são, infelizmente, pontos que eu tenho que levar em consideração, já que a gente está falando desse tema, infelizmente delicado, que não deveria ser, né? Enfim, Fernanda e Cíntia, agradeço mesmo para vocês trazerem esse ponto de vista que é diferente e que hoje em dia a gente tem pisado em ovos para falar dele, mas ele é muito importante porque a gente precisa ouvir todos os pontos de vista e essa é a minha ideia. Repeti várias vezes a palavra, mas espero que fique bem claro que é um ponto de vista legítimo e que deve ser respeitado e levado em consideração. Muito obrigada. Thank you, Mr. Schelfeld. Fernanda e Cíntia, muito obrigada. E a sala é de vocês. Deixo com vocês e depois no final a gente passa para a discussão. Sala é de vocês. Podem compartilhar, falar, como vocês quiserem. Talvez então só fazer a Por introduçãozinha em favor. inglês pro Please. Rob. So Rob, it's an honor to have you here with us. Juliana just explained a bit about how it works. It's this event occurs every month, and it's about discussing some piece of art. Let's say, can be a book, can be other things. But it's a space that we can discuss some information, some content, and it's also being recorded because it's then made available on the internet, in the website of Verakis. So that's why we also record, because this is a Saturday, so some people cannot join and then they just see the recording. And it was a very nice idea of Juliana to take your book, the In Defense of Processed Food, for this discussion specifically. And I must say that I told you already, this your book inspired me back in 2018 when I read that for the first time. And well, I think you are doing just a great job in this area. So it's good that we have taken your book to discuss today.
We know that it's a sensitive topic, so Juliana just made some points like, yeah, don't take it out of the context because sometimes it happens. So here the idea is that we give the whole view and not just piece of information. So that's why we will present the ideas that Cynthia and I can present a bit what you put in your book, and then it's open for discussion. So thank you again for being here. Please, the floor is yours, just to give you the context, talk about the book yourself, your ideas. So it's a pleasure for us to have you with this initial speech in our meeting. Thank you so much. Thank you very much, Fernanda. I'm honored to be here. I wish all of you good morning. I'm sorry that I can't speak anything or understand anything other than English. I'm deficient in that category. I'm honored that you're discussing my book. It's important that we defend processed foods because processed foods help prevent food waste, improve the safety of the food we eat, provide affordable products to the consumer, and improve convenience during food preparation. The issue now, however, is not processed food, but ultra-processed food. When I wrote the book, I was not familiar with the term, and many of you probably knew the term before I did because it started out in Brazil. Ultra-processed is much more about ingredients than about processing. And the most suspected ingredients are food additives that help keep foods safe, stable, and satisfying. Nova seems to be a movement to eliminate most manufactured foods from our diet, and our diets would be much poorer as a result. As food professionals, we must be careful not to over-promote junk foods or foods high in sugar, fat, salt, as most ultra-processed foods are not junk foods. We must work to increase sustainability in products that we produce and help provide access to low-cost foods, low-cost nutritious foods to the population. And that's basically all that I have. I will sign off. I have a few things to do this morning, but I'm very appreciative of you, and I'm very appreciative of the fine words that you said, Fernanda, and all the work that you're doing, and I enjoy our conversations on LinkedIn. So thank you very much. Yeah, thank you, Rob. And also, besides the discussion on the book itself, in the end, we will also mention your blog, because I think the book is still alive in your blog. So the ideas of the book are still alive there. And then you also make the points on ultra-processed food, as you said there in the blog as well. So yeah, thanks for this. Continue working. Thank you very much. Enjoy your conversation. Thank you. Bye. Have a Bye. nice Saturday. Bye. Same to you. De volta para o português. Vamos lá, Cíntia? Então, Vai, a fala de vamos, vocês. né, iniciar, então, apresentando o livro, né, depois de ouvir aí o Dr. Schufelt, o autor mesmo, né, que veio aqui falar um pouquinho sobre esse tema para a gente, a importância dele. Então, acho que a gente pode apresentar. Você quer que eu compartilhe a tela, Cíntia, ou você compartilha por aí? Se você conseguir, eu agradeço. Então eu vou por aqui. Eu não conheço tão bem o Zoom, então me atrapalha um pouco. Me avisem. Vocês estão vendo? Sim. Então vamos lá. Sim. Sim, acho que tem que pôr para apresentar, né, agora. Não tá? Não, ele tá Então, aparecendo peraí. os slides do lado. Deixa eu mudar aqui a forma de apresentação.
Fernanda, a hora que você compartilha, aí você coloca do lado direito, É aperta, que não eu tô estava com fazendo? eu Ah, tô com duas telas, aí eu tava tentando entendi. fazer o compartilhamento da tela com a Agora tá, apresentação. acho que agora tá. Agora foi? Esse? Acho que foi. Ó, esse é o primeiro. Isso, já tá. Tá bem, Isso. Tá, agora sim. boa. Então, né, eu vou começar a apresentar aqui, falar um pouquinho, né, sobre o livro. E é, acho que eu começo, depois a Fernanda continua, né? Isso, pode Vamos ir me lá. Você apre... me avisa para eu mudar os slides. Obrigada. Então, vamos lá. É, eu sou professora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, eu sou engenheira química de formação. Durante o mestrado e doutorado, eu fui para a área de engenharia de alimentos. Eu fiz doutorado sanduíche, fui lá para os Estados Unidos, estive lá na University of Georgia, lá onde o Dr. Schufelt foi professor, né, durante algum tempo. E eu conheci o livro dele é, aqui no Brasil, né? Me apresentaram quando a gente começou a ouvir algumas coisas sobre o guia alimentar brasileiro, né? Surgiu uma certa polêmica sobre esse assunto. E na época me falaram sobre a existência desse livro, né? Que é o foi escrito, né? Foi publicado em 2017, né? E ele fala então sobre alimentos processados, né? Fala muito sobre os Estados Unidos, mas porque ele é americano, tem essa perspectiva, mas é um problema que tem acontecido no mundo inteiro. Aqui no Brasil, como ele falou, né, surgiu o termo ultraprocessado, fala sobre os alimentos processados, alguns, né, pelo menos. E então eu vou mostrar um pouquinho sobre o que ele colocou nesse livro, a gente vai falando um pouco sobre esse tema que é tão rico e tão importante. Pode mudar, por favor? Então, assim, o Dr. Schufelt tentou colocar aqui um pouco nesse livro, né, que os alimentos processados, né, não necessariamente são ruins para a nossa saúde. Então, ele tentou trazer esse ponto de vista e trazer alguns pontos para que a conversa seja mais racional, né, em torno desse assunto que é tão complexo e tão controverso. E que tem uma questão, né, que a gente fala muito de comer mais saudável, né, mas que a gente está tendo muita dificuldade com isso, né? Começamos a perceber, né? Os Estados Unidos foi um país que começou com essa questão da obesidade, né? Há mais ou menos 40 anos, as pessoas começaram a ter dificuldade de perder peso e as pessoas começaram a se preocupar com a alimentação. Mas o que a gente tem visto é que tem sido muito difícil, que a obesidade tem aumentado cada vez mais, né? E que a gente de um modo geral, né? Claro, cada um tem sua situação particular, mas de um modo geral, não parece que a sociedade como um todo esteja conseguindo comer de forma mais saudável. Então, você pode continuar, por favor? Então, ele criou 10 capítulos, né? Fez formato de perguntas e respostas. Então, cada capítulo é uma pergunta, e aí ele faz algumas afirmações que a gente escuta, né, por aí, né, que tentam responder essa pergunta, né, e aí, com base no conhecimento que ele tem, ele discorre, né, sobre essas afirmações, ele estudou, né, artigos e tal, e tenta trazer, né, um pouco do conhecimento dele sobre essas afirmações e mostrar, né, faz um resuminho mostrando a sua perspectiva em relação ao que foi apresentado. Pode passar, por favor.
Esse formato é bem interessante. Então a gente começa, né, no primeiro capítulo, falando, né, e começa por que nos Estados Unidos, né, é, as pessoas são tão gordas, né, são tão obesas, tem tantos obesos. Por quê? Né? É, então a gente tem um índice, né, um índice de massa corpórea, né, que seria o peso dividido pela altura ao quadrado, que é um índice que a gente tem usado, né, para definir obesidade, embora a gente saiba que hoje em dia tem até outros índices também. E quando a gente tem um índice de massa corpórea maior que 30, se diz que a pessoa é obesa, né? E nos Estados Unidos, né, em torno de uma a cada três pessoas tem um MC maior que 30. E dessas outras duas pessoas que estão ali, muitas estão na faixa de sobrepeso, que seria um MC acima de 25, entre 25 e 30. Então, é, é um problema sério, né? É um problema muito sério, porque isso está associado com várias doenças, né? Artrite, câncer, diabetes, infarto, derrame, um monte de coisa que pode acontecer, né? E se você olha para a população mundial, esse cenário também tem ficado bastante complexo, né? Mais ou menos um terço da população mundial estaria em sobrepeso, não obeso, mas em sobrepeso, né? Então, tem uma questão muito importante aí, né? Então, por que que a gente chegou nisso? Então, pode continuar, por favor? Então, tem várias possíveis explicações, né? Tem a questão, ele traz, né? Será que é porque a gente consome muito fast food nos Estados Unidos? Será que é porque a gente come demais? Será que a gente bebe demais, consome muita bebida? Será que a gente não faz exercício suficiente, né? Então, tem uma série de motivos que poderiam ser apontados, né? E pode passar. Também tem, ele fala dos pais, né, que são obesos, né? Então, teria o papel da genética. Tem a questão da força de vontade, que a gente escuta muito quando fala de obesidade. Também a questão de que seria muito mais fácil ganhar peso do que perder peso, né? E ele chega, né, que na verdade não tem uma única razão, né, para isso. Aí, se você puder passar, que aí tem algumas citações, né, que vem do livro ali. E então fica claro, né, olhando todos esses fatores, todos eles têm um papel, né, na obesidade. Mas é um pouquinho mais do que só o que você come, o que você bebe, quanta atividade você faz. Tem genética, claro, né? Mas não é um fator único, né? A gente precisa de uma abordagem que leve em consideração todos os fatores, né? E que é muito importante que a gente atue na prevenção, né? Com as crianças, que a gente tem visto o aumento de obesidade com criança. E que a gente, por tudo que a gente já estudou, toda a ciência que a gente estudou e está estudando, a gente ainda precisa, né, conhecer, ter uma compreensão melhor do que de fato torna as pessoas obesas, né? Claro que, claro que comer muito é um fator, claro que fazer pouco exercício também não ajuda, claro que tudo isso acaba influenciando. Mas não é tão simples como só falar, come menos. Não é simples assim. Então, né, aí no segundo capítulo, ele fala por que
né, os alimentos processados têm uma reputação tão ruim? Por que que eles estão tão, né, mal vistos, né? Então, os alimentos processados, eles fazem parte da nossa dieta, né? E são apontados muitas vezes como os causadores, né, da obesidade. Então, né, os alimentos processados, eles não são frescos, né? Não são produzidos de forma local, né? Eles podem causar uma dependência, né? Será que seria o fato de que eles têm muitos aditivos e outros produtos químicos ali dentro dos alimentos processados? Eles não são alimentos verdadeiros, não são naturais, não são saudáveis? Será? Pode passar. Será que o processamento ele tira todos os nutrientes importantes? Né? Também, ou será que esses alimentos processados eles trazem, eles são responsáveis por doenças transmitidas por alimentos? A gente vê surtos, né, que acontecem ó, de salmonela, E. coli e outras coisas ligadas às vezes com alguns alimentos processados. Também eles não são orgânicos, né? Mas olhando para essas coisas todas, a gente vê que não é bem assim, né? Eles não, essa reputação tão ruim assim do alimento processado não é uma coisa que não é tão ruim assim quanto parece, né? É, pode passar, por favor. O que que acontece, né? O que que a gente observa, né? Que falar que um alimento é processado, né, pode querer dizer coisas diferentes para pessoas diferentes, né? Ele raramente é definido corretamente, né? E acaba sendo um termo útil. Joga a culpa nos alimentos processados, né? Achamos um culpado, né? Mas, assim, se você olhar, né, do ponto de vista da ciência dos alimentos, né, ciência e tecnologia dos alimentos e tal, o que que a gente diz que é um alimento processado, né? A gente diria, assim, que é um alimento que foi modificado de alguma maneira para melhorar a sua segurança, e se tornar mais seguro, para aumentar a sua vida de prateleira, ou seja, diminuir desperdícios, para melhorar a sua qualidade, melhorar a sua conveniência, né? Nem todo alimento processado é um junk food, é um alimento que não tem nenhum nutriente, que foi tudo destruído, né? O processamento ele vai modificar o alimento. Sim, todo alimento ele passa por alterações, né? Um alimento fresco, uma maçã que eu colhi lá no campo, né? Ela vai passando por modificações ao longo do tempo. Ela vai estragando, ela vai perdendo nutrientes, vai modificando o conteúdo nutricional daquilo com o tempo. E quando eu pego e corto essa maçã, faço uma salada de frutas, por exemplo, ou faço uma geleia, ou faço uma torta, eu vou modificar esse alimento, né? Então, eu vou modificar os nutrientes que estão ali, e pode ser que esse alimento processado se torne um junk food, se torne uma coisa que seja realmente muito ruim para a saúde. Mas não necessariamente, né? Na verdade, se a gente olhar qualquer alimento, seja ele processado ou não, ele não vai necessariamente ser superior ou inferior em todos os quesitos, em todas as questões, né? Não é tão simples assim, né? Pode continuar, por favor.
Aí ele continua falando, né, um pouquinho do próximo ponto, que seria a questão por que que a gente não tem produtos mais frescos e que são produzidos localmente nos nossos supermercados, nos nossos restaurantes, né? Então, um produto fresco, né, como eu falei, ele vem, né, e ele estraga muito rapidamente, né? Ele vai sofrer alterações com o tempo, a partir do momento que uma fruta, um vegetal, ele colhido, é transportado, ele está sofrendo alterações, né, até ser consumido, né? Qualquer que seja o tipo de produto. Então, ele coloca algumas possíveis respostas, né, que as grandes empresas de alimentos não conseguem, né, têm dificuldade com a logística, né, dos alimentos frescos e locais, né? Os alimentos, será que porque os alimentos eles deterioram, né, frescos, eles deterioram mais rapidamente do que os alimentos processados? Eles são mais caros, né? Que os produtores locais muitas vezes preferem, né, vender direto para o consumidor do que ter que vender, né, para um supermercado, para um restaurante. Pode continuar. É, também tem questão de ser mais barato, né? Você usar alimentos processados do que os alimentos frescos e tal. Muitos alimentos, né, locais não são tão locais assim, né? Porque, assim, tem uma questão, né? O que que é um alimento local? Ele foi produzido a quantos quilômetros da minha casa? Ele foi produzido na minha cidade? Ele foi produzido no meu estado, no meu país? O que que eu considero local? Essa é uma questão, né? Os alimentos frescos, eles não se encaixam tanto na vida moderna, né? E muitas vezes a gente vê que as pessoas falam, ah, pega o alimento mais fresco possível, né? E que você tiver acesso e tal, e o mais local, mais fresco e tal. E em detrimento, né, de alguns alimentos que, sei lá, sofreram um pouco o processo, um tomate que eu já pego picado no mercado, uma salada que já vem pré-lavada e tal. E esse alimento, dependendo do que aconteceu lá no campo, né, até ele chegar no meu ponto de venda, né, ele perdeu muitos nutrientes, né? Um alface que ficou lá no caminhãozinho lá no sol, né? Deteriorando, ele está perdendo nutrientes e tal. E se ele foi pego e foi refrigerado rapidamente, né? E foi transportado de uma forma mais adequada e tal, ele pode ter mais nutrientes, até às vezes. Então não é assim tão simples quanto parece. E outra coisa, né? Os alimentos o alface que eu falei, que às vezes você pega no mercado, na feira, tal, você não sabe de onde ele veio, de fato, quantos quilômetros ele viajou, você não sabe quando ele foi colhido, né? Ele pode parecer fresco ou não, mas e aí, ele foi colhido quando? 2 dias? 3 dias? Eu não sei, de verdade, né? Então, a gente tem que parar para pensar que às vezes não é tão fácil determinar, né, essas questões. Ah, se eu plantar no meu jardim, sim, mas eu vou plantar tudo no meu jardim, que eu vou consumir na minha vida, vai ficar meu jardim meio pequeno, né? E a minha alimentação vai ficar um pouco pobre, porque eu não vou conseguir plantar tudo que eu gostaria de comer. Então, por favor. E é bem isso, né? Em geral, né, os restaurantes, supermercados e tal, acabam optando, né, por alimentos processados ou
o fresh-like, né? O que eu falei, são alimentos, né, que passaram por poucos processos ali, porque a logística é muito difícil para alimentos totalmente frescos, né? O alimento fresco acaba ficando mais caro por causa do desperdício, por causa de tudo. E eles estragam muito rápido, né? E se eu não conseguir vender, vai ter uma perda muito grande. E, né, aí o que que acontece, né? Quando eu tenho o produtor ali perto da minha casa, né? Às vezes ele não consegue atender, né, o ano inteiro, o tempo todo. Eu quero ter morango à venda o ano inteiro, eu não consigo, né, ter um produtor que vai me atender, né? É difícil, né? Não é tão simples assim, né? Então, para eu poder ter uma oferta, uma seleção de produtos, né, à venda, eu preciso que esses alimentos durem um pouco mais. Então, eu preciso que sejam usadas algumas técnicas para preservar esse alimento por um pouco mais de tempo. Pode continuar. O próximo ponto que ele explora, ele fala um pouquinho sobre a questão dos alimentos poderem causar algum tipo de dependência, né? É, Isso é muito difícil porque, né, a gente precisa de alimento para sobreviver, para viver, né? Não é uma coisa que eu posso passar sem. É, então, é muito complicado você tentar colocar, né, a questão de você ficar dependente de uma coisa que você precisa, né? É, então, ele coloca algumas coisas, né, que as grandes empresas, né, falam, né, que quando você trata como um- uma dependência, você está trivializando o problema das drogas, né? Também que isso seria, na verdade, né, uma coisa que você tem um prazer, um desejo, mas não necessariamente, né, uma dependência de fato. E que quando a gente está cansado, quando a gente tem fome e tal, né, a gente vê algumas propagandas e tal, a gente cede às tentações, né? Também, né, se você mora num local em que não tem muitas opções boas, né, que eu só tenho perto, né, comidas ruins, né, você não tem disponível muitos frutas e vegetais frescos, você acaba consumindo alimentos que não são tão saudáveis. Pode continuar, por favor. Também, né, outra questão, né, seriam os problemas, né, que algumas pessoas têm, né, com alimentos, transtornos alimentares, né, uma tentativa de evitar, né, comidas que eles gostem e tal. Eles estão estudando, né, tem estudos na área de psicologia, né, mas não tem uma resposta clara se o alimento ele causa uma dependência da mesma maneira que uma droga, né? E algumas pessoas, né, são mais suscetíveis, né, no consumo, né, de alimentos que tenham altos teores, né, de sal, de açúcar, de gordura. E aí ele fala um pouquinho sobre o que ele imaginaria que seria, né, a, a extensão, né, dessa dependência dos alimentos, né, nos Estados Unidos. Pode passar, por favor? Mas assim, quando você olha sobre, né, questão dos aditivos, questão da dependência de alimentos, né, e olhando para a química dos alimentos, né,
não tem como saber se uma pessoa tem. É muito difícil. Como que você vai saber se uma pessoa tem uma dependência por alimentos, né? É, tá, tem estudos que mostram, né, quando você põe, né, faz imagens do cérebro de uma pessoa consumindo alimentos que dão prazer e tal, você vê áreas do cérebro respondendo, né, de uma forma parecida com o consumo de drogas, mas não é tão simples assim você criar uma relação, né? E apesar de todos os estudos, a gente ainda não colocou isso como um transtorno, né? Uma dependência, de fato. E o que que acontece? Quando você olha para a dependência, né, de drogas e tal, elas geralmente estão relacionadas com um composto específico ou uma família de compostos químicos muito específicas, né? E quando você fala de alimentos, eu tenho uma série de substâncias, não é falar, tira o sal da comida, ou tira o açúcar, ou tira isso, ou tira aquilo. São várias coisas, né? Como eles falam dos alimentos hiperpalatáveis, né? Que teriam alto teor de açúcar, alto teor de gordura. Por favor, né? É, o que parece, né, na verdade, que a gente vê, seria muito mais não é, uma dependência de um alimento específico, mas do ato de comer em si, né? E a gente vê essa desordem muito mais relacionada com isso, né? Da pessoa ter um transtorno, assim, ela come o que tiver na frente, né? Não importa o que seja, né? Ela vai comer e comer e comer sem parar, né? O corpo não sabe se a molécula de glicose que ele está recebendo veio da maçã ou veio da bolacha recheada. Ele não entende. É uma molécula de glicose, né? Então, assim, o alimento, né, ele acaba sendo parte da nossa cultura, ele é uma parte de como a gente se entende, né? E, na verdade, o importante é a gente prestar atenção no que a gente consome, né, do que restringir acesso a determinadas comidas, né? E além do que e quando, né? É, e uma coisa interessante, né, é que em algum ponto do caminho, né, a gente parou de se preocupar tanto que tem açúcar, sal e gordura, né, em grande quantidade na comida, e de repente começou a falar, ah, não, mas tem muitos produtos químicos e conservantes no alimento, né? Então, é, e aí? Será que tem? Quanto que tem, né? Pode passar, por favor. Então, ele fala, né? Ele pergunta por que que tem tantos produtos químicos, então, na minha comida, né? Será que produtos químicos são mais baratos que os ingredientes de verdade? Né? Será que esses produtos químicos são desnecessários? Quais deles são seguros ou não seguros? Será que tem produtos químicos que não estão nem no colocados no rótulo? Pode continuar, por favor. É, esses produtos químicos, eles estão adicionados no produto para diminuir, né, a taxa dele degradar, né, ou para evitar que tenha um problema, né, com o alimento, né, uma intoxicação, né? Ele fala que as empresas, né, de alimentos têm tentado produtos mais amigáveis para o consumidor e tal, e que
os produtos químicos, né, eles estão presentes, né, e são impossíveis de evitar. Pode passar, por favor. Mas, assim, né, tudo que nós colocamos nas nossas bocas, tudo que nós nos alimentamos é químico, né? É, quando você pega um alimento, né, de um natural, né, tudo bem, ele não vem com uma lista de compostos químicos ali, mas eles são combinações complexas de muitos compostos químicos, né? Os grãos, as frutas, as verduras, eu tenho amido, eu tenho gorduras, eu tenho os aromas, né? O aroma de uma maçã é um composto químico, né? São compostos químicos, na verdade, vários, que dão o aroma de uma maçã, né? É, entre outras coisas, que tem ali muitos compostos químicos, né? E quando a gente pensa num alimento processado, que a gente junta vários alimentos, a gente sempre parte de um alimento, né? Ele vai sofrendo transformação, né? Em algum momento ele deixa de ser um alimento fresco e passa a ser um alimento processado, né? E cada ingrediente que eu coloco ali, ele tem que ter uma função. Eu não vou colocar só por colocar. E o resultado final desse alimento, o sabor, né, o cheiro que vai ficar, a forma que ele vai, a hora que eu consumir, a hora que ele vai derreter na minha boca, como que vai ser essa sensação, é uma propriedade da combinação de todas essas moléculas, de todos esses produtos químicos que estão ali presentes. Pode continuar. Cíntia, Fernanda, é só porque a gente está quase ultrapassando o limite do tempo para discussão depois, tá bom? Vamos dar uma aceleradinha, então. Vamos lá. E no fim, o que importa, né, se o composto é seguro ou não, né? E que às vezes a gente tenta tirar, né, esses compostos e coloca outras coisas que são menos eficientes, que podem aumentar, é, diminuir o tempo e aumentar o desperdício. É, Por favor. então agora vou eu. Vou dar continuação, então, ao que a Cíntia estava falando. Eu estruturei os slides mais ou menos como a Cíntia, mas eu coloquei algumas frases extraídas do livro também para me ajudar, porque eu não sou tão boa em lembrar tudo direitinho igual a Cíntia, então eu coloquei aqui para me ajudar um pouquinho. Dando sequência, então, o livro ele vem sequenciado, né? A estrutura de pensamento, como a Cíntia falou, ele acontece. Então, depois ele fala, já que tocou nesse ponto dos alimentos verdadeiros, né? O que seria o alimento verdadeiro? O capítulo 6 fala como que a gente pode saber se um alimento é real, né? Qual alimento é real? E aí ele traz a questão do Michael Pollan, do conceito também do nutricionismo, que ele diz que então era um foco demasiado nos nutrientes do que no alimento em todo, que ele tem, o Michael Pollan tem o mantra, né, de como alimentos, não muito, e principalmente de plantas, e ele fala para a gente sair das substâncias que parecem alimentos e ir para essa comida de verdade. E aí ele dá algumas regras, porque esse conceito começou a gerar muita confusão. O que seriam esses alimentos de verdade, né? E ele coloca algumas regras para ajudar a distinguir quais são os alimentos de verdade daquelas substâncias que se parecem alimentos. E aí o autor coloca, né? Olha algumas dessas regras que ele vai listar agora nesse capítulo, mas ele inclusive comenta: será que isso está trazendo mais claridade ou está trazendo mais confusão, né? Essas regras desse tipo. Então vamos lá, a primeira regra que o autor coloca aqui, que vem do Michael Pollan nesse caso, é que os alimentos de verdade eles são aqueles que as nossas avós e tataravós reconheceriam como alimentos. E aí ele discorre muito sobre essa questão
né, dessa valorização excessiva do que os avós faziam, e na verdade, a avó, coitada, né, ficava ali o dia todo na cozinha fazendo aquilo, e que não necessariamente era tão saudável, e que não tinha acesso a tanta coisa, e que alguns dos ingredientes também eram processados, também faziam. Então, ele diz que se focar em pensar em que alimentos com muito sal, açúcar e gordura não devem ser consumidos, né, com frequência. Isso sim é uma boa ideia, mas que essa regra das avós não faria muito sentido para ele. E aí ele discorre um pouco do porquê não, justamente dizendo que não necessariamente na época dos nossos avós a alimentação era saudável. Na sequência, no item 2 desse capítulo, ele fala também da outra regra que Michael Pollan coloca, que é, se você vai no supermercado, evite aqueles corredores do meio, né? É, é, não, que os alimentos reais estão mais prováveis de estar localizados no supermarket, no mercado, naquelas outras partes, e não naqueles corredores do meio. Então que você deveria evitar esse corredor. Bom, o autor discorre, então, dizendo que diferentes tipos de alimentos, inclusive processados, que estão nesse lugar, eles podem fazer parte de uma alimentação adequada. E no final ele meio que fala que se você julgar um alimento pela localização que ele está no supermercado, também não parece muito útil, porque você pode evitar alguns alimentos que, né, não passar e não ver alguns alimentos que seriam interessantes, e que tipo de regras como essa implicam que o consumidor ou que as pessoas não são inteligentes suficientes para entender, né, o que é um alimento baseado no valor nutricional, o seu mérito, e simplesmente não passar num corredor. Então, ele acha um pouco desmérito, inclusive, para as pessoas. Outra regra que os alimentos reais seriam aqueles que estragam. E aí também ele discorre um pouco da origem disso, né? De que a industrialização, na verdade, tem contribuído para menos alimentos frescos. Isso ele reconhece, realmente. A industrialização fez com que a gente consuma menos alimentos frescos. Mas ele acha que é difícil a gente pensar numa transformação da sociedade como a gente teve, né, com a mulher, por exemplo, saindo para trabalhar, com a gente tendo outras funções, sem a gente pensar nessa transformação do alimento, né, sem pensar nesse processamento. Então, ele não acha que é possível voltar a um mundo onde a gente só comia alimentos frescos como no passado. E, além disso, traz também a questão de que não necessariamente essa alimentação, né, só de alimentos frescos seria saudável, e não necessariamente também seria sustentável, que é um ponto que vai ser discutido mais à frente também. E aqui eu também faço um comentário meu aqui em cima. Eu vejo um excesso de valorização desse estragar o alimento, né? E a gente vive num sistema que a gente sabe que 1/3 dos alimentos produzidos não são consumidos. Então, essa valorização excessiva de estragar alimento me parece desconecta também da realidade que a gente vive, inclusive de insegurança alimentar, especificamente falando de Brasil. Então, ele traz não com essas palavras, mas ele traz um pouco esse tema também. No tópico 4 desse mesmo capítulo, então, seguindo com essas regras que nos ajudariam a identificar quais são os alimentos reais, seria que os alimentos reais são aqueles cozinhados por humanos e não por máquinas. E aí ele fala também de que não necessariamente isso tem uma relação direta, e na verdade, por exemplo, cozinhar alimentos em si, então aquecer os alimentos, pode trazer mais sabores, pode tirar um pouco, então tem um limite mais correto ali para você ter o balanço bom entre liberação de sabor e não destruição de nutrientes e nem destruição dos sabores, e que o uso de tecnologia mais nova nos ajuda a fazer esse aquecimento ideal para manter tanto a segurança, mas também atingir os melhores sabores sem destruir os nutrientes. Então, que seria contra, na verdade, não é. Em casa, a gente corre mais risco de errar esse ponto, e se a gente usa a tecnologia mais precisa, a gente tem mais chance de acertar nesse limite, né? Então, ele também não entende muito por que isso faria sentido.
Outra regrinha que vem ali também do Michael Pollan seria que os alimentos reais, eles crescem em plantas, mas eles não são feitos em plantas. Então, né, dizendo aí que não seriam feitos em fábricas. E também o autor meio que não concorda muito com essa regra, porque ele diz que muitas coisas que evoluíram primeiro em fábricas, depois entraram também para as cozinhas, né? Então, todo o desenvolvimento aí de fogão e tudo isso surgiu na indústria e depois isso foi levado também para uso caseiro e que aí então ficou em casa e aí então ficou tudo bem, né? E inclusive impressoras 3D, que tem aí, né, olhando mais para o futuro, e ele não entende, então, por que que isso seria ruim. Isso, na verdade, pode ser, inclusive, incorporado na cozinha das famílias, como as outras tecnologias anteriores foram, e melhoraram, e facilitaram. E aí, então, naquela época, o fogão a gás era usado só na indústria, depois passou a ser usado em casa, mas aí, quando era na indústria não era bom, mas aí quando passou para usar em casa, virou bom. Então é um pouco isso que ele questiona, né? E aí tem uma outra regra, essa aqui não é do Pollan, mas de um outro especialista em alimentos, porque ele leu vários livros de especialistas, enfim, para fazer esse livro. E ele diz que, na verdade, contradiz a anterior, que é falando que alimentos reais são carne, ovos, queijos e leite, mas que tem uma valorização excessiva para esse tipo de alimentos de origem animal e que, na verdade, a anterior também falava da questão das plantas, né, de origem vegetal. E aí ele comenta mais no sentido de que ele vê muito essas contradições entre esses especialistas de alimentação que colocam essas regras simplistas, né, sobre o que é um alimento bom, o que é um alimento ruim, o que você deve comer ou não. Outra regra que é colocada é a questão do sabor doce, que então os alimentos reais que são doces seriam aqueles específicos que já têm isso vindo da natureza, vamos dizer. E aí ele comenta que os humanos eles têm essa apreciação pelo sabor doce, e que a natureza, então, pelo que é colocado, deveria prover e satisfazer esse nosso sabor. E aí eles colocam que esses especialistas de alimento eles recomendam apenas alguns tipos de alimentos que seriam possíveis, né, para adoçar, para trazer esse sabor doce aí dentro do que seria um alimento real. E aí incluiria mel, por exemplo, geleias, mas aí também o autor coloca que também há um processamento para ter esses alimentos, inclusive de forma segura. Então também não seria um alimento real, já seria um alimento processado, né? E para concluir esse capítulo 6, ele fala então que, né, sobre alimentos reais e substâncias que se pareceriam alimentos, ele coloca que ele tem uma preocupação, né, de que uma coisa tão séria, como a Cíntia também comentou anteriormente num capítulo que ele coloca, uma coisa tão séria como alimentos, alimentação, está se reduzindo a regras arbitrárias ou a um consumo sem pensar muito de alimentos não saudáveis, né? Então, que a alimentação é uma coisa tão ampla e que está sendo reduzida, né? Minimizada aí a algumas regrinhas de isso é real, não é real, esse pode, esse não pode. E aí ele vai para o capítulo 7, que é como né, que se o processamento de alimentos muda o valor nutricional dos alimentos. E aí ele fala que sim, né? Então, quando a gente fala que é fresco ou processados, os alimentos formulados, sempre tem trade-offs, sempre tem compensação, sempre tem coisas boas e coisas ruins. E é nisso que a gente tem que sempre viver, né? Sempre olhar. Então, o processamento, ele geralmente, ele sacrifica, ele tira nutrientes num período mais curto para proteger e manter aqueles num período mais longo. Então, o processamento tem esse objetivo também de manter o alimento por mais tempo, mas ele acaba algumas vezes diminuindo a quantidade de nutrientes que tem no começo, em detrimento dessa maior longevidade do produto e manutenção do restante dos nutrientes. E aí, aqui, alguns nutrientes que são perdidos durante esse processamento, eles podem ser recolocados ou outros adicionados ao alimento também.
E aí ele coloca que é interessante que muitos especialistas de alimentos, eles ignoram que tem químicos naturalmente presentes nos alimentos integrais naturais que previnem a absorção de vitaminas e minerais. Então, por exemplo, a gente sabe do muito conhecido do ferro, né? É, e do ferro, do feijão, que a gente até coloca de molho, enfim, para diminuir a quantidade de fitatos, mas que isso em geral é ignorada. Então, eles falam muito da questão do valor nutricional dos alimentos processados, mas também ignoram que os alimentos, vamos dizer, in natura, eles teriam também antissubstâncias, né, ou substâncias antinutricionais, que poderiam aí também prejudicar a absorção de nutrientes. E também que algumas toxinas naturais, que em geral são ignoradas também por esses especialistas de alimentos que falam tanto do alimento de verdade aí, né, do real food. E aí também ele fala de que os alimentos crus, né, ou mais frescos, eles começam com mais minerais e vitaminas do que os alimentos processados, é, mas também ele discorre que também há uma perda, né, em outra parte ele vai falando também, que também a Cíntia comentou um pouco, sempre que você colhe o alimento ou já deixa ali, vai tendo a perda desse nutriente também, e aí ele fala que a presença também dos minerais e vitaminas no alimento não garante que o corpo vai utilizar, não garante essa bioabsorção também. E que os químicos presentes num alimento, ou também a interação de diversos alimentos numa mesma refeição, e aí diversos tipos de químicos, podem ajudar ou dificultar a absorção de nutrientes. De forma positiva ou negativa. Então, não é taxativo, não é dizer esse alimento tem mais nutrientes, esse tem menos, porque a combinação, primeiro a biodisponibilidade desse nutriente e também a combinação de como vai ter nos outros, na sua refeição, nos outros alimentos. E aí, no tópico 2, né, desse capítulo, ele também fala de que tem essa percepção, né, de que os alimentos enlatados ou congelados têm mais sal do que outros alimentos. E eu acho muito legal, eu peguei essa frase que eu achei muito legal, que ele falou que uma coisa boa sobre os alimentos processados é que a quantidade de sal é claramente mencionada no produto, só você sabe exatamente quanto você está consumindo. E que não é tão fácil dizer quanto de sal ou de açúcar ou tá na sua receita que você faz em casa ou no seu prato favorito do restaurante. Ou quando você adiciona o sal direto, né, com o saleiro na sua comida. Então, ele meio que tenta desmistificar essa questão, que a gente acha que o alimento processado, nesse caso, ele usou o enlatado e o congelado como tendo mais desses nutrientes, mas que, na verdade, não necessariamente isso é verdade, é só porque a gente consegue ver a informação e, no caso do restaurante, da sua receita em casa e do saleiro, você não sabe quanto tem ali. Aí no tópico 3 ele traz a questão dos alimentos hiperpalatáveis, que teriam muito açúcar e muito sal, e aí também ele traz essa mesma reflexão um pouco do sal, né? E além disso ele também fala que esses especialistas em alimentos, né, que é mais influenciadores, eu diria, acho que a tradução para a gente seria melhor influenciadores, eles, apesar deles dizerem que tem esses problemas relacionados ao consumo excessivo de açúcar e de sal, eles também não querem a alternativa, que seria aqueles alimentos que pudessem ter menos desses nutrientes com algumas alternativas, por exemplo, adoçantes e tal. E também, para eles, isso seria ruim. Então, fica meio que no meio do caminho. Se você coloca açúcar, é ruim, mas se você reduz o açúcar e coloca adoçante, também é ruim. É, E aí também ele discorre que não necessariamente todos os alimentos que eles dizem hiperpalatáveis, ou que eu diria simplesmente gostosos, né, são necessariamente com ingredientes ruins ou coisa ruim que não dá para comer. Então ele faz um pouco dessa relação também com relação aos nutrientes. E aí a questão de alguns grãos refinados que são enriquecidos com vitaminas artificiais, né? Que da forma como é colocado. Então não seria tão bom porque é artificial.
E aí ele fala, de novo, né, como em muitas partes do livro, ele sempre coloca muito a ponderação, né? Então ele coloca que tem tanto benefício como limitações, por exemplo, de um pão branco, né? Dando um exemplo aqui de um grão refinado. Que as vitaminas e minerais adicionadas aos pães, por exemplo, eles são mais biodisponíveis do que as suas similares quimicamente, naturalmente presentes nos alimentos integrais. Por outro lado, a questão das fibras, né? Então, o pão branco ele tem menos fibras, então seria uma desvantagem, porque você tem uma absorção também, uma saciedade menor, vamos dizer. Então, é tudo uma questão de balanço, mas você dizer que porque é artificial é ruim, não faz muito sentido. É você olhar o todo, inclusive o artificial, nesse caso aqui, pode ser até mais biodisponível do que a naturalmente presente com outros fatores antinutricionais, por exemplo, no alimento. Então, ele falou que em muitos casos a vitamina artificial é mais facilmente absorvida do que a natural, a natural. E fortificação de alimentos específicos com vitaminas e minerais essenciais diminui a incidência de deficiências na Europa, nos Estados Unidos, e aqui eu incluo o Brasil também, porque a gente tem esses dados de Brasil mostrando esse benefício também, por exemplo, do ácido fólico na farinha, do iodo no sal, isso. E aí no tópico 5, que qualquer alimento que é aquecido perde vitaminas e sabor, né? E aí fala que realmente, como ele já tinha mencionado anteriormente, é, o, o cozinhar altera a disponibilidade, a disponibilidade de vitaminas e minerais no alimento, que maior parte das vitaminas elas são sensíveis sim ao calor, mas que o tipo de cocção também pode mudar a quantidade das vitaminas presentes, né? Então, uma vitamina hidrossolúvel, se você coloca um legume com água para esquentar, essas vitaminas hidrossolúveis podem migrar para a água, mas se você esquenta no micro-ondas, por exemplo, você acaba preservando um pouco mais essas vitaminas. Então, eles discorrem um pouco sobre esses métodos também. Então, ele conclui que realmente cozinhar pode ser beneficial ou detrimental para a saúde, né? Do cozinhar um alimento, né? Aquecer o alimento. Mas aí ele questiona, mas fazer em casa é melhor do que na indústria? Isso não faz sentido, né? O método em si de aquecimento, ele tem os seus benefícios e os seus pontos que pioram, vamos dizer, a qualidade nutricional do alimento. Mas ele questiona se faz sentido a gente falar que o que é feito em casa difere do que é feito na indústria, porque o aquecimento é o mesmo. E aí ele retoma, inclusive, que na indústria, vamos dizer, você tem um controle maior de tempo e temperatura aí para conseguir preservar o máximo possível dos nutrientes e dos sabores. E aí o outro statement, né, a outra frase que aparece nesse capítulo é que cozinhar em casa usa ingredientes reais, então isso gera refeições mais saudáveis. E aí, de novo, ele questiona isso, porque ele fala que cozinhar em casa, do zero, né? Só vai ser mais saudável que um alimento processado se os ingredientes que foram usados e as porções forem adequadas e controladas. Então, que esses influenciadores em alimentação, eles criticam o processamento de alimentos por ter muito sal, açúcar e gordura, dizendo que em casa você tem menos processos e menos ingredientes, mas, de novo, como ele mencionou anteriormente, é difícil de dizer. Isso pode parecer, ele fala até, isso pode parecer fácil, né? E faz sentido até quando você lê rápido. Mas é muito mais difícil de saber quanto de sal, açúcar ou gordura tem num alimento que você prepara, porque não tem uma tabela nutricional. E que a principal diferença de alimentos prontos e daqueles publicados em livros de receita, que dizem ser mais saudáveis, cozinhe em casa você vai ser mais saudável, é que os alimentos processados eles são mais transparentes com relação ao conteúdo nutricional. E a maior parte das receitas não. E aí ele coloca no livro, ele colocou algumas, calculou algumas receitas e colocou a informação nutricional, deixando visível que né, esses alimentos, por exemplo, teriam alta quantidade de açúcar, de sal, de gordura, e não necessariamente são melhores nutricionalmente do que alimentos preparados prontos, congelados, por exemplo.
Já finalizando aqui no capítulo 7, para a gente correr rapidinho, ele também fala de restaurantes chiques, né, de que prometem dar alimentos mais saudáveis do que aqueles oferecidos nas cadeias de restaurantes, e também ele fala que não necessariamente é assim, e a gente normalmente assume que mais caro é melhor, mas não necessariamente isso faz sentido. E aí, concluindo que sim, os nutrientes, muitas vitaminas são perdidas durante o processamento, mas que nutrientes também são perdidos nos alimentos frescos quando são deixados, colhidos e depois deixados, eles também vão perdendo esses nutrientes. E que muitos alimentos processados, eles têm muito sal, açúcar e gordura, mas pelo menos você consegue ver essa quantidade. E que realmente a gente talvez não precisasse consumir tanto desses produtos que tem muito sal, açúcar e gordura, mas quando uma pessoa faz em casa, a gente tende a pensar que quando é alguém preparando, ele vai ser mais saudável para a gente, mas que na verdade a gente não tem controle e não sabe essa quantidade desses nutrientes que são adicionados, então não necessariamente isso é melhor para a gente. No capítulo 8, ele fala mais da segurança dos alimentos, então ele discorre um pouco quanto que os alimentos são seguros, né, para consumo. E aí ele traz um ponto interessante, que é, apesar da maior parte dos problemas relacionados à alimentação e doenças estarem relacionadas aos micro-organismos, esses influenciadores, eles estão mais preocupados com os químicos, né? Um pouco do que a Cíntia trouxe também, mas que na verdade tudo é químico. Então, que é colocado que esses aditivos, por exemplo, colocados nos alimentos, eles são seguros, são testados, mas e que eles não representam, na verdade, o maior problema. Aí eles falam aqui, então pesticidas são moléculas muito tóxicas, né? E aí, bom, eles correm um pouco sobre os pesticidas, não vou entrar muito em detalhe, mas eles só comentam também que alimentos processados têm mais chance de ter menos pesticidas do que os alimentos frescos. Então, também isso é uma reflexão interessante. Se você está preocupado com pesticidas, o processado acaba tendo menos. Mas ele diz que os pesticidas né, usados da forma correta são seguros. Aí ele fala dos aditivos, né? E aí, de novo, também, como ele já tinha trazido anteriormente, a Cintia mencionou, os foods aditivos são colocados para deixar o alimento mais seguro, menos chance de estragar, mais nutritivo, mais aceitável, nesse sentido. E que não é sempre fácil dizer se um alimento está bom ou não ainda, porque não necessariamente é uma coisa visual ou com cheiro, não necessariamente você detecta pelas características organolépticas que um alimento está estragado no sentido de que está com alguma bactéria que pode te fazer mal. Então, reforçando aí o ponto do processamento para evitar, já que você nem sempre consegue ver visualmente, o processamento ajuda nisso. E aí ele fala, no capítulo 4, no capítulo 8 ainda, mas no tópico 4, ele fala que milhões de americanos têm problemas relacionados à infecção, intoxicação via alimentos. Então, ele fala que muito do processamento como importante para isso. No tópico 5, que alguns restaurantes não prestam muita atenção na sanitização, mas que também em casa a gente tem muitos problemas também. E que a cadeia de alimentos americana, ela é uma das mais seguras do mundo, mas ainda os micro-organismos são um grande problema. E aí, de novo, geralmente os alimentos processados são menos prováveis de causar uma doença por alimento do que os alimentos frescos. E aí ele traz novas oportunidades, ele traz um pouco da questão da flora intestinal, né, do microbioma e como que ele pode afetar e como que a gente poderia pensar nisso para um futuro, mas de maneira geral ele fala que, então, reforçando, os influenciadores estão muito preocupados com os aditivos, vamos dizer, mas que eles são os menos, que têm menos conteúdo de que faça mal, é muito mais só na teoria, e na verdade o grande problema aparece na questão dos alimentos, do micro-organismo, né?
No capítulo 9, ele traz a questão da sustentabilidade. Então, o primeiro tema é o tema do orgânico, e ele fala que sim, tem alguns potenciais benefícios da agricultura orgânica, mas que ela está muito mais relacionada com o ambiente do que com a alimentação, apesar das pessoas acharem e comprarem alimentos orgânicos pensando na alimentação. Aí também do consumo fresco e local, e aí também ele já comentou um pouco antes, mas só para reforçar, e ele fala que o food miles, né, que é um conceito de quanto que o alimento viaja, ele tem um impacto muito menor do que muitos outros fatores. Então, às vezes, também a gente coloca muito, tem que consumir de perto, porque é mais sustentável, e não necessariamente é assim. Tem muitos outros componentes que devem ser discutidos. A questão da embalagem também, de que tem muita embalagem, alimento processado, mas que a embalagem tem o principal papel de proteger os alimentos, e que quando a gente não protege e desperdiça, isso causa um problema maior para o planeta. Então, aí ele fala também da redução do desperdício de alimentos. Então, ele fala, embora o problema da embalagem seja mais visível, o tanto que a gente desperdiça alimentos impacta mais o ambiente do que necessariamente uma embalagem. Claro que ele falou, tem muitos elementos associados, né? Aqui eu estou trazendo uns elementos chaves, mas tem muitas coisas associadas. Não tem uma regra geral para tudo, mas em geral é meio que assim. E aí fala dos selos de sustentabilidade, ele fala que tem muita coisa ainda, é muito difícil. Se você usa um selo só, você simplifica muito. Se você quer colocar todos os elementos, fica muito confuso, que é algo que ainda está em evolução. É, e que se você realmente quer pensar em algo, né, mais sustentável, deveria pensar, por exemplo, em consumir menos alimentos de origem animal, se o seu consumo de origem animal é alto, e manter um peso saudável, que ele falou também, como os americanos consomem muito, estão consumindo muito alimento, então consumir menos alimentos também ajudaria o planeta, porque eles consomem em excesso, né? Claro, a gente nunca está falando para uma pessoa que não consome em excesso, consumir menos. É para aquelas que consomem em excesso. E que também leva mais do que só esforços individuais para ter esse futuro sustentável. Então, ele fala também desse aspecto coletivo que a gente devia discutir, enfim. E aí, então, ele finaliza dizendo que a gente precisa de muito mais entendimento nessa área, mas que tem muita ideologia e que a gente não deveria ficar nessas ideologias, a gente tem que pensar para frente e além das nossas crenças pessoais, né? Eu acho que nessa área de sustentabilidade tem muita ideologia, muita crença, e que sempre vai ter trade-offs, sempre vai ter compensações, sempre vai ter uma coisa boa e uma coisa ruim relacionada àquilo, e que a gente tem que ver dessa forma. E eu achei muito legal essa última frase que ele põe aqui, ele fala assim: a história mostrou que os homens eles não são eles não pensam necessariamente no melhor interesse do planeta, eles pensam no seu interesse. Mas que também a história mostra que a natureza também nem sempre favorece o melhor interesse dos humanos. A gente tem muito essa questão da mãe natureza, que nos fornece tudo como a gente precisa, e ele aqui coloca que não, a natureza está lá e, você que se vire para sobreviver aqui, não é que ela faz as coisas para a gente, né? A gente tem esse extremismo aí de achar que tudo que é natural é bom, é saudável, é seguro, e não é assim. E agora, finalizando o último capítulo, ele pergunta se alimento processado pode ser parte de uma alimentação saudável, e ele fala que todo alimento, então, tem coisas positivas e coisas negativas, e que cada um tem que ser avaliado para o consumo. Ele fala que essa obsessão com o alimento fresco é uma das práticas mais insustentáveis que a gente tem atualmente, que o processamento geralmente ele melhora a segurança então dos alimentos, e aí ajuda, né, a manter esses alimentos e não desperdiçar, e também a ser seguro para a alimentação, com nutrientes. Que os químicos, então, por exemplo, aditivos, eles fazem o alimento mais seguro e não menos seguro, né? E que, por exemplo, eliminar preservativos poderia colocar mais em risco do que tirar. E aqui ele coloca um pouco da onda do clean label, né? De tentar fazer alimentos com menos dessas substâncias. E aí ele fala que a tecnologia pode ser usada para produzir alimentos tanto que melhorem, como que tragam algum
alguma situação negativa para a saúde, então ela é uma ferramenta, né? Pode ir para os dois lados, e que ele fala que a saudabilidade, vamos dizer, no alimento é relacionada aos dois, a segurança e a qualidade nutricional. E que a escolha mais saudável não é sempre o alimento integral ou fresco. E que alimentos com a tabela nutricional mais clean, mais limpa, com menos ingredientes, não são necessariamente os mais nutritivos. E aqueles alimentos que são mais gostosos não são necessariamente não saudáveis. Fresco e local não são sempre garantia de qualidade superior. Por isso que ele fala que sempre depende de caso a caso. E que slogans simplísticos, né, simples, como regras, faça isso ou não faça aquilo, não faz o menor sentido. E que tudo que a gente coloca na nossa boca, então, é químico, que já foi falado anteriormente, e que químico não deveria ser um termo usado de forma pejorativa. Aí ele fecha, né? Como é o último capítulo do livro, ele fecha alguns temas, então ele fala também de ser addiction, fugiu o nome, Uma Adicto dependência, né? dependência, ou isso. ser adicto. De ser dependente, então ele fala que todo mundo quer fazer coisa gostosa, né? Então a indústria quer fazer coisa gostosa, mas o chefe também quer fazer coisa gostosa, quem está cozinhando em casa também quer fazer coisa gostosa. Então todo mundo quer fazer gostosa. Minha avó, por exemplo, sempre queria que eu comesse mais. Ai, come mais. Se você não comer mais é porque você não gostou. Então, de uma certa forma, isso está em tudo. E como a Cíntia também falou, a descrição, né, desse vício por alimento meio que não existe ainda, não está estabelecido, parece que não tem consenso, não chegam nisso, e que deve ser mais um comportamento, né, como a Cíntia colocou, do que um vício por uma substância específica ou por um alimento específico. E pior ainda se for um grupo específico de alimentos, que isso realmente não existiria. Seria mais uma desordem comportamental. E que local e fresco não são necessariamente as melhores opções, como eu já tinha colocado. Então, que uma dieta responsável ela pode incluir alimentos frescos, integrais e alimentos processados. Todo alimento tem seu pró e seu contra, vamos dizer, tanto no impacto ambiental, como na saúde, quanto na segurança, e que a principal mensagem do livro é que a gente tem que entender os benefícios e as limitações dos alimentos processados para que a gente possa incorporar da forma adequada na nossa dieta. E aí, pensando como que a gente emagrece os americanos, né? Aquele não tem uma resposta, mas obesidade é muito mais complexa do que só apontar e dizer que é culpa de um alimento ou do consumidor. É que todos os alimentos que a gente come têm impacto, né? Mas outras coisas também que a gente tem na vida e que ninguém, incluindo ele falou, tem todas as respostas aí de como resolver esse problema. E a esperança dele é que esse livro tenha mudado alguns preconceitos ou alguns conceitos que a gente tinha em relação aos benefícios dos alimentos processados. Então, no final, ele fala que esse livro foi inspirado pela frustração dele ver e escutar tantas condenações dos alimentos processados sem claras definições. Então, essa foi a motivação dele para escrever o livro. E aí, como eu comentei no início, então, esse livro ele foi publicado, né, a Cíntia colocou em 2017. Desde então, ele mantém esses elementos que ele discorre no livro vivos dentro de um blog. Então, ele dá continuidade a esses tópicos e até coloca junto com temas mais reais, mais atuais, com papers mais recentes, ele continua essa discussão no blog dele, que tem o mesmo nome do livro. E com isso, a gente encerra. Ai, obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada. Eu falei, quem quiser comentar alguma coisa, por favor, escreve. Eu vou fazer meu comentário. Primeiro, agradecer pelo livro, né, para ter um contraponto e a gente também ter outro ponto de vista. Agradecer a Cíntia e a Fernanda. E vou fazer uns comentários que eu não consegui, eles vão ficar
picados, assim, salteados, eu não consegui fazer uma linha de pensamento. Mas eu começo, assim, com alguns memes que eu acho interessante, falando dessas polêmicas, né? Então, um meme que mostra duas zebras e que os conflitos começaram quando as zebras de listas pretas começaram a odiar as zebras de listas brancas. Então, né, deixar esse meme. O outro meme de que foi me inspirado aqui na apresentação do livro eu não tenho nada contra Deus, mas eu tenho muito medo dos seus seguidores. Então é outra coisa, assim, né? O seguir cegamente alguma coisa. E a famosa frase, nem tanto céu, nem tanto mar, que eu acho que ele acaba colocando isso de uma maneira bem clara, nem tanto céu, nem tanto mar. E algo que eu acho incrível e que a gente vai evoluindo, e a quantidade de conhecimento científico que a gente tem, empírico também, a quantidade de intelectualização que o Homo sapiens sapiens, que deveria ser sapiens, que acaba sendo muito mais emocional do que sapiens, a quantidade de informação que a gente tem e a gente continua esquecendo a complexidade não só da alimentação, como do ser humano e da nossa própria biologia. E esquecemos, eu coloquei uma hora aqui, assim, né, que ele fala muito de química. Somos química. O que é uma célula? O que somos? Somos químicas, químicos, né? Nós somos feitos de química. E uma consideração assim, um pouco provocadora minha é que todos nós tivemos, né? Todos nós, não, desculpa, mas eu falo, os especialistas da área de alimentos e outras áreas da área de alimentação, nem tanto, mas nós tivemos, quem fez faculdade teve, né? Química no ensino fundamental, colegial, o que for, e a gente ainda não conseguiu entender muita coisa. Como na biologia, a gente teve aula de biologia e ninguém conseguiu passar a pandemia de uma maneira tranquila, porque poderia acontecer, é assim, é a biologia. A minha pergunta é também outra coisa, né? É difícil, alimentação é difícil a gente racionalizar. Mas a gente quer racionalizar e a gente quer tratar com razão, só com a razão, sabendo que, e eu coloco aqui, a Organização Mundial da Saúde tem uma definição da saúde que não mudou até hoje, que é o completo bem-estar físico, emocional e social. E a gente quer traduzir só uma parte. A gente quer que a alimentação seja só física, ou só social, ou só emocional. A gente não consegue lidar com essa complexidade e aí ficam esses polos, né? A zebra de lista branca contra as zebras de lista preta. Depois, assim, pergunto de novo e que a gente não responde e que enquantos seres, né, como Homo sapiens, sapiens, não vou falar pensantes, porque eu acho que também os animais têm um outro tipo de pensamento, de inteligência que a gente não conseguiu entender ainda. O que é saudável? Por que que a gente quer que o saudável seja uma coisa? Por que que a gente quer ter uma resposta sempre? Por que que é sempre ter o certo e o errado, o preto e o branco? Por que não pode ter cinza? Por que que não pode ter o arco-íris? E essa definição do saudável, sendo que é complexo. A gente tem gente de 1,5 m, de 1,90 m, que calça 35, que calça 47, que tem mão branca, que tem pequeno, que tem cabelo amarelo, cabelo preto, que tem o que for. E a gente quer continuar sempre colocando tudo com uma única resposta, como se não fôssemos tão ricos de variedades em todos os sentidos. Então, o que é saudável? Coloquei aqui assim a legitimidade, que é importante colocar a legitimidade dele por ter escrito esse livro. É uma pessoa, não é qualquer um que está aí falando, pensando e achando, é alguém que estudou realmente. E MC, quando a Cíntia fala, e assim, a gente já sabe, o MC já foi, o índice de corte já foi baixado, já mudou tanto, e a gente continua insistindo em classificar, já tem tantas críticas, continuamos insistindo e achando que o MC. Ok, vamos continuar definindo obesidade por aí. Culpados, de novo, tem culpa, a gente continua procurando um culpado. Natural, o que é natural? Né, se a gente falar com um filósofo, natural não é mais nem na da natureza, o que é? Nem a natureza é natural. Então, essa pergunta, essa busca do que é, frescos, né? Depois, assim, uma outra pergunta que eu coloco. Pergunta não, outra reflexão que foi passando na minha cabeça. A gente não sabe, a gente usa essa palavra industrial como se fosse um pecado. Ninguém sabe o que é industrial. O que que é? É escala. E que é escala?
Por que não pode ter escala se a gente tem agora, não sei, né, quantos bilhões de pessoas no mundo e a gente não pode produzir em escala? Ou deveríamos ou não deveríamos? Então, esse tabu do que é industrial, o que é uma fábrica, o que é isso? Uma fábrica é uma organização, né? No meu ponto de vista, não sei se eu estou certo. Aí coloca aqui, né, qualidade. E eu estou colocando essa questão da qualidade, né, e o processo, a industrialização. Vinho. Você tem vinhos maravilhosos, que podem até, né, se a gente falam que fazem bem para a saúde, mas a gente tem vinhos péssimos, mas é vinho, né? Os dois foram feitos quase da mesma maneira, foram processados da mesma maneira. Água, a gente tem águas horrorosas e águas boas, águas contaminadas, né? Não só por bactérias, mas a gente tem água contaminada por metal pesado e outra coisa, e é água, e é da natureza, não tem sofreu processo nenhum. Então essa qualidade, ela precisa ser repensada também. Repensada não, ou tomar cuidado, né? Como a gente fala as coisas, para não se tornar a zebrinha de lista branca e lista preta. A outra coisa que eu também aqui pensei foi no ultracrepidarianismo, que é aquela situação onde o fato de eu ser especialista de qualquer coisa, eu acho que eu sou especialista de tudo, e eu acabo falando e entrando em conhecimentos e áreas de conhecimentos que não são minhas. Mas como eu faço parte de alguma parte dessa grande parte e que eu sou especialista, eu acho que, como foi no caso da pandemia, que todos os médicos se tornaram infectologistas e especialistas, né, e virologistas. E aí a gente, no setor dos alimentos, a gente também tem que tomar cuidado nos dois pontos da cadeia lá da ponta, né, setor primário, até a parte do consumo, para não ser ultracrepidariano. O que ele coloca bem, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque como a questão do wokismo, né, os sociólogos começam a questionar que o wokismo é um pensamento de pessoas, né, jovens privilegiados que têm tempo para. A gente precisa tomar cuidado com isso de fazer uma relação entre alimentos, drogas e cigarro, né? Também, né, pode ser considerado uma droga, porque o alimento tem uma outra dimensão. E enquanto a gente fica na nossa bolha falando e criticando o alimento pelo nosso prisma, tem muita gente que tem uma outra relação que não é nossa, que não é privilegiado e que tem fome, ou que tem outras relações que não precisam ser só financeiras, mas emocionais e religiosas que a gente tem que tomar muito cuidado. Deveríamos tomar cuidado, zebrinhas brancas e zebrinhas de listas pretas. É, gestão máquina e tecnologia, né? Então, essa questão de ficar o homem na sua bolha e não saber o que é tecnologia. Então, micro-ondas é algo que veio para melhorar muitos aspectos e é tecnologia. A máquina de. Né, o Nespresso é tecnologia. O café em pó é tecnologia. Então, o que é tecnologia? Aí também essa questão, né, da escala. Quando a gente, né, em UAN, para nutricionista, que é uma sigla fácil, mas a unidade de alimentação e nutrição, que são os restaurantes industriais, quem já fez estágio lá, fazer arroz numa panela simples para 2.000, 10.000 pessoas, se a gente não tivesse hoje em dia as cubas que distribuem calor de uma maneira homogênea, a gente sempre teria aquele cara que comia o arroz mole na parte de cima e queimado na parte de baixo, porque não distribui da mesma maneira. E não é porque é processado ou não, porque isso é físico. Não tem como essa distribuição acontece como era. A questão quando eu acho que foi a parte da Fernanda, e aí eu me coloquei aqui, lembrei, né, desse livro, Jantar com Darwin, que ele coloca queijo é o primeiro alimento processado, o queijo e o iogurte. Então, não é de hoje que a gente come alguma coisa processada, é muito antigo isso. Farinha é o quê? Me perguntei também, o que é farinha, né? Doce, mel, o que é mel, né? As regras habitárias também é interessante, a alimentação é complexa. Estou só comentando aqui o que me veio na apresentação. É complexa e não é simples. Como a Fernanda coloca, né, que o autor finaliza no livro, no final dele,
não dá para simplificar, infelizmente não dá. Enquanto a gente ficar procurando normatizar tudo, simplificar tudo e achar que a resposta, que existe uma resposta que eu coloquei aqui no final, né? Que ele não sabe como emagrecer os americanos. Aí eu coloquei, bom, ele está querendo procurar uma resposta de US$ 1 trilhão que ninguém vai nunca conseguir chegar, porque não tem uma resposta. E é um fenômeno que a gente não entende na sua integralidade e talvez não sei se vamos entender. Então, acho que também é a humildade do especialista. Não sabemos onde vamos chegar. O volátil nutricional, que sim pode melhorar, né? O queijo, queijo é uma coisa, alimento que é naturalmente processado e que melhora o valor nutricional, melhora a digestibilidade para muita gente. Substâncias antinutricionais, que eu achei muito interessante ele ter comentado. Enlatados, eu lembrei também de um autor francês, que eu não lembro, não estou lembrando o nome, mas 1800 e pouco, já em 1800, a química e os enlatados eram um crime para a humanidade. E isso ajudou muito, né? E faz muito tempo que a gente come alimento conservado. O que que é uma geleia? O que que é uma compota? O que que é né? O que que é um bacalhau seco? São métodos de conservação. Sal e açúcar controlado, é interessante a gente pensar nessa questão, que é verdade, o bolo da minha avó talvez não seja o bolo da sua avó, talvez o bolo da sua avó seja muito mais açucarado, tenha muito mais fermento, eu volte para casa com gases, porque tem muito mais fermento ou outra coisa, temos que ver. Artificial, aí eu pergunto de novo, o que é natural? Né? E o que é natural? E como é que a gente chega naquela molécula lá? Da onde a gente tirou a primeira molécula? E é isso que aqui a gente poderia chamar botânicos, né, também, né? Que os botânicos poderiam explicar bem para a gente essa questão, né, da natureza e da artificialização. E como ele coloca ali também no final, o que que a gente quer? Qual é o nosso objetivo? Porque, como ele coloca, sempre vai ter um ponto que vai ficar falho. Sempre vai ter alguma coisa. Então, onde é que a gente vai chegar? Não dá para querer tudo para todo mundo a toda hora do mesmo jeito. Tem que pesar, tem que balancear isso. Aí eu convido também todo mundo a repensar nesses conceitos e com um exemplo que a gente, né, que é não tão recente, mas é recente, é a Europa pós-guerra. Japão pós, né, pós-bomba atômica. Como é que essas populações conseguiram se reerguer na parte, né, de saúde, estado nutricional? Então, eu deixo para vocês essa perguntinha. Porque foi dali, né, Fernanda, que começa o enriquecimento dos alimentos, que começa toda a organização do que a gente vê da nossa alimentação atual. Então, repensar nisso, repensar que tem e ainda tem muita coisa boa. O que é ingredientes reais, o que é comida de verdade, né? E assim, o que que é de verdade? Será que não existe de verdade? Tem uma vida de verdade? Não tem? E aí eu lembro essa questão muito, o que minha avó comeria, eu não comeria. Já passei o tempo, vou ter que acabar, mas eu já vou só fazer essa, que ainda tem muito comentário, mas aí a gente continua depois. A gente faz uma segunda parte de discussão. Segundo o Michael Pollan, a minha avó não comeria camembert, porque ela é de uma época que não tinha condições de exportar da França para o Brasil camembert. E a avó dos meus filhos não comeria manga, porque ela também foi de uma época em que não tinha ainda como chegar a manga. E aí eu pergunto para vocês, algum dos dois não é alimento? Tá? Então, assim, para a gente repensar o que está numa caixinha não é alimento. E termino, ai, rápido, eu falei que eu não ia atrasar, mas eu vou, mais 2 minutos. A questão, né, de nutrientes. O que que a gente faz quando a gente chega em casa, compra o brócolis, dá aquela ferventada? É um branqueamento, é um processo. Para quê? Para proteger, para fazer com que não, né, não apodreça mais rapidamente. Segurança de alimentos, lembrei do caso do botulismo, que foi fazer no restaurante sardinha em vidro. Olha no que deu, era feito em casa, tá? É, Somos químicas, já falei, pesticidas é outra coisa. O que é? Porque tem a questão dos fungicidas. E os fungicidas que não estão mais presentes nos alimentos orgânicos estão sendo associados ao câncer de estômago. Então, cuidado, a gente também tem que pensar muito cuidado. E aí, os influenciadores que ele coloca, né?
Aí eu fico falando assim, influenciadores, o que que ele chama de influenciador? Que eu coloco aqui, formadores de opiniões, que formadores de opinião, desculpa, que pode ser nutricionista que está lá no final da cadeia, que pode ser o médico que está lá no consultório achando que sabe, ultracrepidariano, achando que sabe, dando informações que talvez não sejam tão realistas, jornalistas, professores, a gente precisa combinar, não só professores, também universitários, né? E que pode até ser de sociologia, psicologia, que é difícil, isso é algo, é, não sei se é a palavra certa, inerente ao ser humano, mas como a gente come, a gente fica doente, a gente acha que a gente sabe o que é melhor comer e qual é o melhor remédio, e isso professores também precisam repensar e tentar se informar melhor. E o selo que ele falou, é difícil ter selos que representem um aspecto global do alimento, só para falar que aqui na França, na Europa, a gente está tendo, que falta de umidade, não, o governo europeu está tentando, está buscando um selo integral, que fale mais do que um único aspecto desse alimento, que fale muito mais dele. E termino falando assim, né, chamando a atenção do Michel Serres, que é um filósofo francês, escreveu um livro que era assim, era tudo que era antes era melhor. E esse sonho de que antes era melhor, né, que há 500 anos atrás se vivia melhor, que se comia melhor, será que é verdade? Nesse livro ele coloca de uma maneira assim muito fina. Talvez não seja tão verdade assim esse sonho que a gente tem de um passado, de uma romantização, que talvez não era tão romântico assim. Gente, falei demais, passei 5 minutos, agradeço, foi maravilhoso, não vai ter tempo de fazer alguma coisa, só as duas, se vocês quiserem fazer uma frasezinha final, e obrigada a todos. Vou ler aqui vou abrir os comentários. Fernanda e Cíntia, um comentário finalzinho? Tá sem coisa. Vou ler tudo com calma. Então, queria só agradecer, né, pela oportunidade da gente estar aqui, de falar um pouquinho sobre esse assunto, de colocar alguns pontos de vista que são importantes para a gente pensar melhor sobre os alimentos e o que pode ou não ser saudável para a gente. Nessa linha também, eu gostei muito desse livro, eu já tinha lido no passado, mas reli agora recentemente para essa aula, e eu acho que ele traz umas provocações de pensamento, né? Então, hoje em dia, a gente também está com tanta informação, a gente acaba às vezes ficando numa superficialidade, aceitando alguma coisa que a gente leu, e eu acho que ele faz várias provocações para fazer. Para nos fazer pensar. De maneira nenhuma ele coloca como ele sendo o sábio de tudo, ele sempre traz as ponderações, então eu acho isso muito gostoso do livro. Mas nos faz refletir sobre alguns preconceitos que, inclusive, às vezes nós temos ainda por estar imerso em tanta desinformação, né? Porque fala uma notícia falsa repetida 100 vezes, pode parecer que é uma notícia verdadeira, né? E eu acho que ele traz essa reflexão para a gente. Mas agradeço novamente a oportunidade e a discussão com todos. Eu que agradeço, vai estar depois no nosso canal YouTube. Juliana, depois eu mando o link, ou então vocês seguem o nosso canal. Muito obrigada. E depois, assim, cuidado também, que eu vi um comentário de que a gente não deve ser mais só pesquisador, a gente tem que ser comunicador. Cuidado também, comunicação é uma especialidade. Só chama essa atenção para vocês, tá? Temos que comunicar, mas também temos que saber como. Gente, muito obrigada, até a próxima.